Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos falar hoje sobre os sinais de pontuação, né? Quando a gente está no jardim, a gente aprende que ler e escrever, para ler e escrever, a gente precisa das letras, né? Do alfabeto, aprende a juntar as letrinhas e tudo. Mas quando a gente vai crescendo, a gente aprende que a língua portuguesa é muito mais do que isso, né? A língua portuguesa, ela possui caracteres, né, pontuações que vão nos ajudar a dar entonação correta no texto, né? Nós temos aí o ponto final, que serve para quê? Para finalizar um assunto, uma frase. Nós temos também o ponto e vírgula, que serve para dar uma pausa maior no texto. Temos a vírgula, que vai fazer a gente dar uma pausa pequena na leitura, né? Uma folga para a leitura. Temos as reticências, que são aqueles 3 pontinhos que eu já disse para vocês, que dão ideias de continuidade, né? Temos aí o ponto de interrogação, que é quando você percebe que está se fazendo uma pergunta. Temos o ponto de exclamação, que coloca bastante emoção, né? Espanto, susto no seu texto, né? E o WhatsApp, vocês aí que mexem com o WhatsApp, é uma prova disso, né? Igual, quando tem alguém, eu tenho alguns amigos que quando quer falar alguma coisa comigo, coloca amiga, 3 pontinhos, né? Então, ali quer dizer que quer me falar alguma coisa, né? Quando você fala, nossa, que linda, né? Hoje em dia você manda figurinha, né? Algumas figurinhas, mas você tem que colocar, nossa, que lindo, o que você põe? Um ponto de exclamação, não é mesmo? Tem as aspas, que é quando quer selecionar, né? A sua atenção para algum assunto, né? Ou quando você utiliza uma palavra que quer dizer outra, não é assim? Então, tem vários sinais de pontuação, né? Tem os 2 pontos, que é quando você vai, né? Você vai listar alguma coisa, né? Então, por exemplo, você vai, compre para mim camisetas das seguintes cores, 2 pontos. Aí você vai enumerar, né? As cores das camisetas. Então, os 2 pontos servem aquela pausa ali quando fica algo a se dizer, algo que você vai listar embaixo, né? Temos as reticências e temos também o travessão. Travessão é esse tracinho que você coloca antes da comunicação, antes da fala de alguém, né? Então, os sinais de pontuações trazem vida para nosso texto, né? Por exemplo, tem as aspas, tem os parênteses, né? Tem as reticências, o ponto, tem a vírgula, tem os 2 pontos, né? Tem o ponto e vírgula. Então, quando você percebe, né? Quando você vai lendo um texto, você vai dando a entonação correta dependendo da pontuação. Por isso que é importante a leitura, para você ler bem, né? E você entender os pontos para poder se expressar melhor numa leitura. Porque se você pega uma Bíblia para ler, né? Se você pega uma história para ler, você deve ler com aquela entonação adequada, senão fica uma leitura morta, tá? Então, os sinais de pontuação servem para isso, para você fazer a entonação correta no texto e que as pessoas entendam, né? Quando você estiver lendo para você mesmo também, você vai compreender melhor aquele texto através dos sinais de pontuação. Sinais de pontuação em um texto vai colocar emoção no seu texto, vida, tá? Então, é importante a gente aprender, né? Então, você vai ler agora o texto que eu passei para você, você vai ler, você vai responder e vai postar as atividades aqui, tá bom? Eu estou aguardando vocês.